Efésios 5, verso 15, vamos ler. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ensina-nos a contar nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. O que esses dois textos têm em comum? O Salmo está dizendo assim: ensina-nos a usar o nosso tempo. Ensina-nos a gastar o nosso tempo. Ensina-nos a viver a nossa vida. A oração do salmista é: ensina-me a usar o meu tempo de forma adequada. Ensina-me a usar a minha vida. Paulo, escrevendo aos Efésios, recomenda: remindo o tempo, aproveitando o tempo, usando bem o tempo, usando bem a sua vida. Vede como prudentemente andeis, ou seja, como sábios. Os sábios remem o tempo, aproveitam as oportunidades, usam o tempo da melhor maneira possível. Por que esses dois textos estão nos dizendo isso? Então, para você jovem que está aqui, é uma ordem de Deus para você usar bem o seu tempo, gastar adequadamente o seu tempo, remir os tempos, aproveitar as oportunidades. Por que os dois estão dizendo isso? Porque é mandamento de Deus, ordem de Deus, nós usarmos bem o tempo, ou usarmos de modo devido a nossa vida. O mesmo Salmo 90 responde: pois todos os nossos dias vão passando na tua ira, acabam-se nossos anos como um conto ligeiro. Verso 10: a duração da nossa vida é 70 anos, e se alguns pelo seu vigor chegam a 80, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Salmo 103, verso 15 e 16, afirma a mesma coisa. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento, desaparece, e o seu lugar não será mais conhecido. Esses dois textos, eles respondem por que você deve saber usar o seu tempo. Você sabe por que você deve saber conduzir a sua vida, usar o seu tempo? Por causa da brevidade da vida. Brevidade, qualidade daquilo que é breve. Porque a sua vida é passageira. A sua vida passa como um conto ligeiro. A nossa vida é como erva do campo, mato. O sol seca, o vento assopra e não se conhece mais o seu lugar. A nossa vida é breve. Daqui 30 anos, alguns aqui vão estar começando a pensar em aposentadoria. Vão estar sofrendo de dores no corpo, dores nos ossos e muita reclamação física. Daqui 100 anos, todo mundo, todas as pessoas desse salão estarão mortas. E a maioria não realizou 1/3 do que gostaria. E cumpriu-se Eclesiastes 1, verso 1 e 2. Tudo é vaidade. É assim que se resume a nossa vida.
Não sou eu que estou dizendo, é o salmista. Nossa vida passa como um conto ligeiro, é passageiro. Outro texto diz aqui: faz-me, Senhor, conhecer o meu fim e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil eu sou. Faz-me conhecer o meu fim. Qual é o meu fim? Breve. E o número dos meus dias? Poucos. Para que eu saiba o quão frágil, vulnerável, pequeno, insignificante eu sou. O problema da nossa geração é que ela não se dá conta da brevidade da vida. Dr. Billy Graham, o maior evangelista de todos os tempos, pegando uma conferência em Denver, com 80 anos de idade, encerrando o seu ministério, a sua carreira, perguntaram: o que o senhor deixa, Dr. Billy Graham? Ele disse: a brevidade da vida. Eu nunca achei que a vida passasse tão rápido. Estava começando o meu ministério outro dia, estou velho, estou encarquilhado e me aposentando. A brevidade da vida. É por essa razão que o apóstolo Paulo e que o salmista no Salmo 90 dizem para nós: ensina-me a gastar o meu tempo, ensina-me a remir meu tempo, ensina-me a usar de modo adequado o meu tempo, minhas oportunidades, ou seja, me ensina a viver, ensina-me a usar minha vida, porque ela é breve. Ela vai passar, ela passa como um conto ligeiro, é como a erva que seca e o vento assopra. O mal dessa sociedade moderna é que ela não faz o jovem ou o homem pensar na morte. Você um dia vai morrer e não vai demorar. Você um dia vai deixar de viver nessa esfera terrena. Olha o que Tiago diz. Porque o que é a nossa vida? É um vapor que aparece por pouco tempo e depois se dissipa. É a nossa vida. É um vapor. Você já viu quando você abre a tampa de uma panela fervendo e sai aquele vapor? Quantos segundos ele demora para desaparecer? 2, 3 segundos. É assim que Tiago descreve a vida de um homem, como um vapor que aparece por pouco tempo, depois se desvanece, se dissipa no ar. Você precisa ter essa consciência que a sua passagem na terra é breve. Nós achamos que somos super-heróis, indestrutíveis, poderosos, imortais. Isso é mentira. Satanás e a presente cultura nos leva a achar isso, e isso é mentira. Quantos milhões, de bilhões, de trilhões de homens, de seres humanos passaram pela história e estão em completo esquecimento, numa microvida que você nunca soube, nem nunca saberá quem foi. Sinceramos. Então, já que eu sei que a minha vida é passageira e que eu devo usar ela de forma adequada, eu como jovem, sabendo então que a minha vida é passageira, é uma microvida, o que eu devo fazer com ela, sendo eu cristão? O que eu, sabendo disso, que a vida é um conto ligeiro, nossos anos voam, é um vapor que se dissipa e logo some e desaparece, como eu devo usar essa vida adequadamente? Como eu posso remir os tempos, porque os dias são maus? A resposta está em Eclesiastes capítulo 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e chegue os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer ou contentamento. Salomão diz para os homens mortais que possuem microvidas, Salomão está dizendo, partindo então do pressuposto que a nossa vida é passageira,
eu dou uma ordem, um conselho, uma direção aos jovens. Já que você possui uma vida só e ela é passageira, você vai gastá-la todinha vivendo para Deus. Essa é a palavra de Salomão. Considera Deus como teu Criador no dia da sua mocidade. Viva uma vida para Deus na sua mocidade. Entregue-se não 70, 80 nem 90. Entregue-se 100% a Deus na sua mocidade. É uma visão errada, equivoca-se quem acha que deve servir a Deus com piedade, zelo, só os anciãos, só os adultos. Que a vida cristã na juventude é uma época de se desfrutar de outras coisas e não se ter responsabilidade com Deus. Isso é mentira. E é isso que o jovem precisa. Reconheça Deus como seu dono. Jovem, você não é de si mesmo. Você possui um dono e um Senhor. O seu corpo não é seu. Não sabeis vós que os vossos corpos não são vossos, mas provenientes de Deus. Glorificai a Deus então com os vossos corpos. Lembra do teu Criador. Em qual período? Salomão vai dizer: na sua juventude, na sua mocidade. Por que Salomão vai dizer que eu tenho que entregar a minha vida na juventude? Você já imaginou você ir para a guerra só depois, no final da batalha? Você já imaginou se amarrar o seu tênis para correr só a última volta da corrida? Não são só ministérios e obrigações. É um chamado a andar com Deus, é um chamado a caminhar com Deus. Veja os jovens do Antigo Testamento, veja José, veja Davi, veja Sadraque, Mesaque e Abednego, veja Daniel, jovens que tinham 15, 14, 16, 17 anos e viveram vidas intensas. Eu não vejo José paquerando em porta de igreja. Eu não vejo José se vestindo como uma moça com a calça 5 números apertados. Eu não vejo isso. Eu vejo José sendo trancado num calabouço. Eu vejo José correndo da mulher de Potifar. Eu vejo José sendo fiel. E eu vejo José salvando a nação inteira de Israel. Jacó, a sua esposa e os seus 70 parentes. Eu não vejo os jovens como o de hoje. Você acha que jovem radical é essa geração David Keelan? Tira o pé do chão, camisas apertadas, gospel dizendo eu amo e sou apaixonado por Jesus. Isso é fajuto. Esse louvor contemporâneo doutrina a juventude, porque a juventude não lê a palavra, não estuda a teologia, não faz a exegese dos textos, e toda a doutrina da juventude vem de jargões de ministros de louvor, que geralmente são nada mais do que celebrações da carne. Ser radical é pôr camisas apertadas, é tirar o pé do chão. Ser radical, vou te dizer, é o jovem Estevão. Estevão, leia Atos capítulo 6 e capítulo 7, você vai ver que Deus fazia maravilhas e sinais pela mão de Estevão. Estevão entrou numa sinagoga. Sabe o que é sinagoga? Sabe o que é um sinédrio? 70 doutores da lei estão lá. Nenhum desses doutores pôde se opor à sabedoria e o poder que Estevão falava.